noite. Oi, tá, boa noite. Tudo Tudo bem com bem? você, Eli? Tudo jóia. Vamos Boa esperar mais um noite, pouquinho. Camila, pessoal. O pessoal tá entrando. Oi, Bela. Oi, Thaís Empório. Oi, gatos de Francisco. Oi, Lu. Boa noite, gente. Oi, Danúbia, sempre com a gente. Que legal que você tá aqui. Oi, Elis. Oi, Eli. Como é que tá, Kinguinho? Boa noite, Elis. Que legal ter vocês aqui. Oi, Lu. Boa noite. Esperar só mais um pouquinho. A gente já introduz aqui. Boa noite, Camila. Oi, Carla. Boa noite. Kinguinho tá sapeca por aí, Elis. Kinguinho 2.0, né? Depois que começou com a homeopatia, né? Só amor, homeopatia, Terrível. alimentação natural, só o que ele precisava. Oi, querida do Empório. Sempre aqui com a gente Doutora também. Thaís. Oi, Ah, Bi. Boa noite. a Mara, querida. Que prazer enorme, Mara. Oi, Jaque. Oi, Ana. Que bom que vocês estão por aqui. Muita gente querida, né, Elis? Ai, é muito gostoso, né? Encontrar o pessoal na live. Eliane, que legal que você tá aqui, Eli. Oi, Dani. Dani e a outra Dani também, que legal. Bem-vindas, meninas. Oi, Fê. Também tô com saudade, Jaque. Ok, já tem mais de 20 pessoas, né? Vamos começar então, né? Tá, para honrar o pessoalzinho que entrou no horário. Vamos, Tava vamos. vocês esperando. Vamos Obrigada fazer pela uma. chuva de coraçõezinhos que o pessoal tá mandando. Bom, vou fazer uma apresentação rapidinha aqui sobre mim, porque também esse não é o mais importante, né? A gente tem bastante coisa interessante para trazer para vocês hoje, então minha apresentação aí em 2 minutinhos, só para quem não me conhece ainda, né? Eu sou a doutora Elisângela Tavares, médica veterinária. Nessa não é minha primeira formação, minha primeira formação não tem nada a ver, foi como tradutora, fui estudar fora do país, trabalhei em multinacional, trabalhei em bolsa de valores, fiz muitas coisas diferentes, mas eu sempre gostei muito dessa questão e desse conceito de energia extrafísica, né, e tudo que envolvia energia, né? Então, assim, desde criança, desde que eu me lembro, assim, eu gostava de bruxinhas, de duendes, de coisas que tinham a ver com energias, com magia, né? Isso era realmente da minha essência, nunca se perdeu no meu caminho, né? Então, mesmo embora eu trabalhando com tecnologia da informação, assim, nas multinacionais, com bancos, que eram áreas completamente diferentes, em paralelo eu sempre fui estudar as terapias, eu fui aprender sobre essas coisas, né? Até que chegou o dia que eu falei, chega, não aguento mais essa área de louca de projetos, de trabalhar com informática, aí joguei tudo para cima, resolvi seguir meu coração e ir para a veterinária, onde eu pude tá aplicando muito mais o que é da minha essência, né, do que o que eu fazia. Então, hoje eu trabalho na ONVET, junto com a Magá, a doutora Margarete. Oi, Oi, pessoal! Magá. Boa Oi, tá, noite. tudo bem? Boa Tudo bem? noite. Saudade de você. Saudade. A Magá vai ficar dando suporte aqui pra gente.
E a gente trabalha na Unvet, né? A gente com muitas terapias integrativas, então a gente sempre olha o ser como integral, como com a família junto, com tudo junto, né? Sempre individualizando cada um, né? Hoje a gente trabalha com mais de 10 tipos de terapias, a gente trabalha com reiki, com cromoterapia, com florais de Bach, mesa quântica estelar, aromaterapia, cristais, tamiana, desprogramação neurobiológica, energia dos anjos. A gente faz muita limpeza energética e alimentação natural também, né? E por ter uma visão sempre sistêmica familiar, a gente acaba incluindo também, integrando os tutores no tratamento, né? E com isso, porque os animais dependem muito de um equilíbrio emocional e energético dos tutores para ficarem bem, para manterem saúde, né? Então a gente, conforme foi aumentando a demanda também de pessoas que indicavam para outras pessoas fazerem florais com a gente, fazerem tratamentos, a gente também criou uma outra página que, se vocês quiserem seguir, é a Criação e Consciência, né, no Instagram e no Face, que a gente olha também para pessoas, a gente faz os tratamentos para pessoas também, ali paralelo com a veterinária, né? E agradeço imensamente hoje a sua presença aqui, tá? Eu vou Obrigada, pedir para você Elis. também se Estou apresentar muito, muito feliz. rapidinho. Também estou muito feliz. Vou ser breve, porque a gente tem bastante coisa para conversar. E só assim, no briefing que a gente fez ontem, a gente falou: será que uma hora só de live vai dar certo? Vamos ver o que a gente consegue o nosso melhor aqui. Sim. A minha essência sempre me puxou para esse lado dos cuidados dos animais. Eu comecei muito cedo, eu fiz curso técnico de veterinária quando eu tinha 15, 16 anos, então sempre muito envolvida, né, em consultórios, na causa animal também. Mas eu sempre tive uma certa inquietação a respeito dos tratamentos, da visão da alopatia, só que eu não entendia muito bem porque eu ficava tão inquieta, né, com as respostas que eu tinha, com as respostas que eu não tinha. E no fim da faculdade eu conheci a homeopatia e mesmo com os meus caminhos trilhando para oncologia, assim, nada a ver com as medicinas integrativas. Quando eu conheci a homeopatia, tudo fez sentido para mim e as respostas que eu procurava eu encontrei, de a gente não separar os animais em fragmentos e a gente não tratar os doentes, as doenças e sim os doentes. Tudo foi conectado e assim eu fiz minha pós-graduação. E conforme o caminhar da coisa, eu percebi que também não adiantava nada a gente olhar para essa questão do tratamento em si, mas das prevenções. E aí eu encontrei a alimentação natural, né, que as meninas da Unvet também fazem essa linha, que tira do caminho alguns obstáculos, né, de cura. Então, quando a gente olha para os indivíduos e para toda a inserção, né, a Elis falou uma coisa muito importante, que não adianta só a gente cuidar do animal sem olhar para a família, sem olhar para o todo. A gente vai trazendo sentido e integrando práticas na nossa clínica ou nas nossas ações com os pacientes, que possam trazer uma cura por completo, né? Não só uma cura do nome de uma doença. Então, a gente começa a fazer muito mais. E aí eu comecei minha pós de nutrologia agora também, e vamos caminhando aí para processos integrais de cura, né, Isa? É isso aí, tem muita coisa Estou para muito levar em conta. feliz com o convite. Este assunto é muito legal, é muito interessante. Tem muitos tópicos que a gente pode discorrer a respeito e eu acho que é tão presente na sua rotina quanto na minha, né? Uhum, sim. E assim, falando um pouquinho da minha. Primeiro que eu queria falar uma coisa importante para todo mundo que está aqui, gente. A gente está tratando esse tema que é tão sensível, né? Que é tão delicado. E né, o pessoal que viu teve até manifestação de falar: nossa, mas você vai falar de que existe uma opção de não precisar optar por uma eutanásia, sendo que no meu passado eu precisei, né? E foi difícil, eu não tive opção e tudo mais. Né? Então, eu já queria falar para vocês que, assim, quem passou um dia por essa experiência, gente, de ter precisado levar o seu animalzinho e ter optado por uma eutanásia, que a gente acaba carregando uma certa culpa, né? Um questionamento se eu fiz a coisa certa. Conheço muita gente que passa por isso e fica assim, né? Então, assim, primeira coisa, a gente não está aqui para fazer nenhum julgamento e não trazer, assim, isso é certo e isso é errado. A eutanásia é errada, a ortotanásia que é a correta. Ou vocês devem fazer assim e não assim. Não, não é a ideia.
né? A gente vai mostrar a forma como que a gente enxerga tudo isso, para que vocês também possam refletir e viver as suas próprias escolhas e próprias experiências. Então, para quem já passou por isso e fez uma opção um dia por uma eutanásia para o seu bichinho, não entre na culpa, né? Não entre na culpa do tipo, nossa, eu poderia ter sabido isso antes, eu poderia ter buscado informação antes, eu não conhecia que tinha uma outra opção, né? Porque assim, o passado é perfeito, né? Tudo acontece como é permitido, né? A gente não tem a vida material apenas, a gente tem todo um controle espiritual de tudo que acontece. Então, assim, aconteceu daquele jeito, então era para você passar, você precisava daquela experiência, o seu bichinho também, para que você aprendesse o que aprendeu no momento, era o que você tinha a condição de fazer e tá tudo certo. O passado é sempre perfeito. Aprende com aquela experiência e a gente olha sempre para frente. Tá bom? Então hoje vocês vão ouvir a gente falar de novos conceitos sobre isso e vão ser novas experiências que vocês vão poder viver daqui para frente, né? Sem se julgar, sem se autocriticar, tá bom? Eu acho importante, só para continuar, que as escolhas elas só são feitas de maneira correta quando a gente tem um arcabouço de informações, quando a gente é cercado por informações reais, por profissionais que entendem do assunto, diversos. A gente vai buscar informação em fontes que são importantes. Antes disso, as decisões elas acabam sendo rasas, né? E a gente acaba também podendo tomar decisões numa verdade que é mais superficial. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente expande. Não tem certo e não tem errado, como eles falou. Nunca é só uma decisão, muita coisa envolvida, a gente respeita os momentos de cada um, a gente acolhe os momentos de cada um, a gente sabe que não é fácil, enquanto veterinárias, enquanto tutoras, a gente sabe que o processo do morrer não é fácil, a gente vai falar sobre isso, né? Mas não é uma questão de julgar ou colocar como certo e como errado, é só para a gente discutir sobre isso, né? É um tema que quase não é falado, é um super tabu cultural e social falar sobre a morte. Então, trazer isso não é trazer para vocês nenhum sentimento de culpa. A gente não quer isso, tá? E eu tive a experiência que eu passei por isso, que eu nunca tinha passado, gente, não é nem tão antiga, tem uns 2 anos com o meu Romeuzinho. Muita gente conheceu o Romeuzinho, porque eu levava ele em todos os meus cursos presenciais, todos os meus cursos de reiki, todos tem muitas fotos dele, tem muitos casos clínicos que eu tratei nele com as terapias e que ele se curou, né, assim, de muitas doenças que ele apresentava e eu conseguia tratar com as terapias e ele melhorava, ele se curava, até um câncer de pele a gente conseguiu tratar apenas com reiki e cromoterapia, um tumor maligno de pele, né, então assim, ele foi um grande mestre, né, para mim, a vidinha, todo o tempo que eu fiquei com ele. E quando ele já estava. Eu peguei ele da rua, ele já estava velhinho, eu acreditava que ele já tinha uns 10 anos. E ele ficou comigo mais 10 anos. Então, assim, pelo que eu vi, assim, ele foi com quase 20 anos, né? Ele era um misturadinho de maltês com poodle, branquinho, chamava ele de branquinho. E como ele foi degenerando com o tempo, já até pela idade, né? Chegou uma hora que ele teve problema de coluna, ele passou a ter dificuldade para andar. A gente fazia acupuntura, fazia fisioterapia, mas daí ele começou a realmente não reagir mais, ele parou de andar totalmente, né? Então, ele era completamente dependente de mim 24 horas, ficava de fraldinha, comia na boca, água na boca e tudo mais. Isso foi por alguns anos, né? E quando ele começou a degenerar mais um pouco e apresentar doenças mais importantes, desequilíbrios mais importantes, eu rapidamente decidi assim, eu não vou submeter o meu filhinho a cirurgias, a intervenções invasivas, né? Um monte de estresse, ficar fazendo exames e procedimentos assim que só iam estressar ele. Ele já velhinho, cansado da idade, né? Então, assim, eu optei, eu falei, eu vou tratar o meu filhinho agora com homeopatia até o finalzinho dele. Né? Então, foi quando eu até conheci a Thaís, né? Que eu levei o Romeuzinho para ser atendido com a homeopatia. E eu sei ainda muito pouco sobre a homeopatia, gente. Quem sabe muito aqui é a Thaís. Mas eu sabia que a homeopatia, ela trabalhava de uma forma a trazer a energia do animal, né? Funciona do mesmo jeito para pessoas, mas ela vai trazer, então, a energia vital do animalzinho para fora, para que ele possa vivenciar
toda a energia vital que ele tiver até o último suspirinho dele. Né? Então, ele foi apresentando outros problemas de saúde, tudo, mas ele foi tendo suporte com a Thaís. Né? Assim, nossa, eu falava com a Thaís praticamente todos os dias, porque ele era extremamente sensível aos remédios. Né? E Cada susto que a gente levava, assim. ele respondia muito rápido, gente. Essa coisa também de ai, a homeopatia demora, né? Não sei de onde Se que bem que inventaram. não faz, mal também não faz. Lembra quando os remédios não batiam e ele tinha agravos horríveis, Gente, assim, então, era impressionante, porque assim, ele já estava muito velhinho, muito fraquinho, assim, no finalzinho mas mesmo. ele tinha uma super vitalidade, Mas né? ele tinha, gente, ele comeu até o último dia da vidinha dele. Se vocês vissem o ultrassom dele, o rim completamente degenerado. Parado. Quem visse um veterinário alopata, quando a gente fala alopatia, é a medicina convencional, né? Os remédios de farmácia e tudo que a gente conhece. Se um veterinário alopata visse o exame do Romeuzinho, ia falar assim, não, ele não está fazendo hemodiálise todo dia, esse cachorro, ele não está sem comer, morrendo de enjoo o tempo todo, com um rim desse jeito, não. Ele não tinha enjoo, ele não tinha azotemia, ele não tinha nada, gente. Ele comia todos os dias e ele foi perdendo o pezinho e tudo e vivendo a Mas tudo velhice dentro dele. do esperado, né? Não foi nada assim Isso, que a gente isso. não esperasse o próximo passo, né? Exatamente. Né? Então foi uma experiência incrível, assim. Com a Thaís eu conheci um pouquinho mais de homeopatia, gente. Eu queria até falar isso para vocês. Eu sinto até uma aflição, assim, porque eu queria que o mundo inteiro soubesse o que é a homeopatia. A homeopatia, gente, ela é uma ciência à parte da alopatia. Não é uma terapia complementar. Ela é uma outra ciência. É como se você tivesse um outro mundo. Mudasse a chave de como enxergar o paciente, a doença, a saúde. Não é só uma integração de tratamento ao tratamento alopático, né? Mas é A muito gente pode. grandioso, É gente. muito Muito grandioso. É muito grandioso. A hora grandioso. que você pega a Thaís com o tempo assim para ela começar a explicar, você fala assim, gente, para. Como assim? O mundo Como precisa assim? saber o que é uma homeopatia, que não são bolinhas de açúcar diluídas no copo de água, assim. É impressionante, é fascinante, é uma coisa muito grandiosa que faria uma live aqui de A 4 horas. gente pode, Mas inclusive, marcar uma live para falar de pode, tá? homeopatia e depois Pode. no meu canal para falar das integrativas, que eu também conheço muito pouco, mas que Sim, vocês vou ver. aplicam tão bem. A gente pode fazer essa troca. Se o pessoal quiser colocar aí embaixo, que a gente pensa nisso. Sim. Gente, olha só para vocês terem uma ideia que eu achava impressionante que eu quero dividir com vocês, né? O Romeuzinho, por exemplo. Então a Thaís falava todo dia, me acompanhava, falava, ele muda esse remedinho para tal. Ah, hoje ele acordou assim, Thaís, ele não tá gostando disso, tá de tal jeito. Ah, então já muda o remédio, faz o outro. Né? A homeopatia, ela é muito dinâmica, assim, vai acompanhando cada mudança de comportamento e sintoma do animal. E aí, como eu sou veterinária, eu acompanhava ele muito de perto, então eu auscultava ele com o esteto, né, media a pressão dele e tudo mais, via pulso. Então, todos esses detalhes eu conseguia prestar para tá. E às vezes o coraçãozinho dele, gente, começava a ficar tão devagar, que eu já corria pro celular assim, falei, Ele tá tá parando, indo tá, ele embora vai parar. agora. Ele tá indo, tá? O coração tá parando. A Thaís, faz no Quizômica, rapidinho aí, X vezes a cada 30 segundos, me passava lá as orientações. São vários remédios, incontáveis remédios ele tomou. A farmacinha que você tem ficou Uhum. imensa depois Sim, de sim. Romeuzinho. Sim, Gente, mas é era isso. assim, a gotinha das duas bolinhas diluída na água caía na boquinha dele, porque a homeopatia não precisa nem engolir, ela cai na mucosa, o efeito já ocorre. Assim, ele começava a pingar na boquinha dele, o coração dele voltava na hora. Eu falava assim, tá, a gente ressuscitou o Romeuzinho várias vezes, assim, e Quando ele foram tinha várias as crises vezes de isso. inquietação, né? Que ele entrava num looping de Tinha, inquietação, e assim, na sim, segunda rodada da medicação, ele já aquietava, descansava. Então, assim, sim, a gente pode falar sobre isso, porque eu sou uma muito, apaixonada, muito eu rápido. tenho essa bandeira de levar, tornar a homeopatia o mais acessível possível, né? E eu acho que todos os homeopatas, né, que quando a gente conhece a grandiosidade dessa ciência, a gente entende verdadeiramente, né, como usar a ferramenta, e isso é uma coisa que é todo dia, não há um dia que eu não abra mesmo um livro de homeopatia para ler, não tem como, porque é Uhum, imenso, uhum. mas São mais de 2.000 remédios, né, tá? mais de 2000 e com suas aplicações, material escasso, né? Então, assim, Uhum. de verdade, conheçam, vão, sabe, vão ler sobre, estou à disposição também se vocês tiverem dúvidas específicas.
E eu acho que uma das coisas que me levou também até eu fazer o link com o assunto da live, né? Morrer bem é tão importante, se não mais, do que viver bem, né? E eu sempre quis trazer para os meus pacientes uma boa morte. Até porque, enquanto homeopata, já é muito conhecido para mim que eu sou a última, geralmente, a ser chamada, né? Eu nunca sou a primeira. Então, Eu também. a maior porcentagem, ele sabe do que eu estou falando, a maior porcentagem dos meus pacientes são de paliativismo. O que significa isso? São pacientes que têm diagnósticos de doenças incuráveis e que estão em curso para a morte, seja ela de médio prazo, né, que a gente não consegue mensurar tempo, a gente não tem essa bula, né, de descobrir, ou de curto prazo, então de 24 horas, 36 horas antes da morte. E qual que é a minha maior busca? Fazer com que o processo da morte para o meu paciente seja o melhor possível. E dá para ser bom. Não é porque é um processo fisiológico com muitas questões aí que não entra no caso, né, da gente ficar discutindo essa parte técnica da morte aqui, mas é um processo muito intenso, tanto que eu estava lendo um patologista que já faleceu, humano, Dr. Maffei, e ele descreve num dos livros qual que é a definição, né? Qual que é a base da palavra agonia. E a base da palavra agonia é luta, em grego. Então, o processo que a gente deformou enquanto sociedade, né? E enquanto cultura, de ser um processo de encerrar um ciclo e de fechar com chave de ouro aquela vida tão honrada, né? Que pôde se desenvolver, que pôde mudar os seus níveis né, de densidade, ficar menos denso, mais denso, e compreender as coisas e fazer parte do todo, encerrar com chave de ouro, eu acho que é a melhor coisa do mundo, né? Então, enquanto o homeopata ainda tendo mais pacientes nesse nível, que são os de paliativismo, morrer bem é uma busca incansável, né? E, querendo ou não, a medicina tradicional tem mudado ao longo do tempo, tanto que a gente agora tem o paliativismo funcionando nos hospitais humanos, existem veterinários paliativistas que usam as ferramentas da medicina tradicional para trazer uma boa morte. Só que uma coisa que eu fico meio assim, depois eles também podem falar sobre isso, é a medicina tradicional tem uma questão de ver muito o doente, a doença, o diagnóstico, os processos, os exames. E aí você só sente um afago no peito quando você vai ler a respeito do seu paciente no paliativismo, que é quando a medicina tradicional começa a encarar aquele indivíduo como um ser que está num processo e que precisa ser acolhido. E aí a minha dúvida fica, será que isso não tinha que ter sido feito desde o início? Né? De olhar para este paciente e não esperar ele chegar tão breve no processo do morrer para ser encarado como alguém que tem escolhas ou que os tutores podem planejar as escolhas no caso dos animais, né? Refletir, ter tempo, decidir se a gente deve ou não fazer determinados procedimentos invasivos, qual que é a hora de parar, né, de tentar mais, qual que é a hora de tentar mais um pouquinho, o que será que a gente consegue colher, né, desses exames, o que vai ser importante. Então, essa é a minha questão, né? Por que não desde sempre a gente olhar o paciente como um todo, com as suas demandas individuais? Por que a gente só tem que esperar chegar neste momento para a gente tratar aquele indivíduo como o ser integral que ele é, né? A gente recebe os pacientes, gente, a gente já trabalhou muito o pacientezinho terminal juntas, né, com a Tá. Eu e a Tá e a doutora Margarete. A Tá não é da Unvet, mas ela é super parceira nossa. A gente sempre se une quando precisa, né? E assim, é incrível como os pacientes chegam pra gente quando o veterinário alopata fala assim, gente, não tem mais o que Não tem fazer. mais o que fazer. Quando a gente Nossa, essa escuta do alopata, frase acaba. não tem mais o que fazer, vocês não imaginam o tanto de coisa que a gente ainda tem para fazer. Muito mais, Aí a inclusive, do que gente antes de ser pega. dito isso.
sim. a gente vai olhar para a alma do animalzinho, a gente vai olhar para a família, a gente vai Para a acolher o tutor, família. a gente Sim. vai tratar todo mundo, a gente sabe, né? É assim, é muito. Então, eu vejo que quando um tutor tem um diagnóstico do animalzinho de uma doença grave, incurável, ele entra meio que no desespero. É difícil o tutor que não entra no desespero. E aí, até por ele ficar vulnerável, ele vai acolhendo tudo o que o veterinário alopata vai passando para ele, porque geralmente o animalzinho vai para o hospital para se reequilibrar, esqueci a palavra, para compensar, né, que está descompensado. Então, a primeira orientação é já deixar internado, né? E o tutor, naquela coisa assim de eu quero proteger, quero fazer tudo possível. Tá, pode deixar internado. Aí precisa fazer transfusão. Tá, pode fazer transfusão. Aí precisa pagar não sei o quê. Aí pode fazer, eu vou fazer um empréstimo no banco, mas pode fazer que eu dou um jeito. Né, assim, e ele tá, o acolhimento que ele tá tendo é desse veterinário alopata. Então, assim, se esse veterinário ele não tem um olhar para esse tutor, para essa família, de acolher, de entender emocionalmente, esse tutor ele vai ficar ali recebendo Eles, só a deriva, né? a A deriva. deriva. E eu, Então, assim, para quem é tutor e vê veterinário, acho que né, a gente lida melhor com essas coisas. A gente também é tutor. Né? E quando a gente é tutor, sim, parece que a gente estudou astrofísica em russo. Que a gente perde a noção das coisas, né? E essa questão do diagnóstico, né, e do desespero. O meu último velhinho que partiu, o meu mexicano, a hora que as coisas foram desenrolando do diagnóstico dele, eu já sabia o que era, porque eu sou veterinária, né? Então, tinha as minhas suspeitas e tudo. Mesmo assim, pedi para fazerem mais exames, para que eu pudesse conversar com a família, enfim, né? Não era só tutelado por mim, tinham mais pessoas envolvidas, e as decisões precisavam ser tomadas a respeito de condutas e tudo mais. E mesmo tendo certeza do que era, mesmo tudo, a hora que eu recebi o papel com diagnóstico do melanoma, que é um câncer agressivíssimo, com uma sobrevida de 6 meses, 8 meses, e os animais tendem a morrer de uma forma mais complexa, né? Não são sintomas mais brandos, você tem as possibilidades de metástase. O que eu fiz? Eu peguei aquele diagnóstico e eu entrei em pânico, porque essa é a vibe que a gente, né? A gente não sabe lidar com as emoções, a gente não aprende que a gente tem que sentir. O que eu resolvi fazer? Eu peguei aquele papel, olhei para o meu cachorro e assim, o papel estava escrito melanoma e estava escrito ele não vai viver no máximo 1 ano, né? Vem escrito no papel. E aí eu olhei para o meu cachorro, o cachorro estava abanando o rabo para mim, pleno, feliz, maravilhoso, e eu com aquele diagnóstico. Eu deitei no chão com ele e eu chorei por 3 horas. 3 horas. Por que eu pensei? Eu vou sofrer o luto do diagnóstico. Porque a gente pensa que só existe um luto, né? Que é o luto do término, o luto do final, quando o animal não está mais vivo. Mas existem processos de luto dentro do caminhar do processo da morte. Aceitar a iminência da morte é um processo exclusivo do luto ali, né? E aí, no término disso, eu falei, tá, eu já sei o que é, não preciso, né, entrar em detalhes, mas não preciso conversar muito com muita gente, eu já sei o que é, como que as coisas funcionam. Não vou chorar mais este luto, o luto do diagnóstico. Meu cachorro está vivo, ele está bem, ele está comendo hoje. Então, eu vou viver o hoje como se fosse o último dia. E eu vou lidando com os percalços que forem aparecendo conforme eles forem aparecendo. E eu só vou chorar a partida do meu animal quando ele partir. Não adianta eu ficar. Ele viveu, depois do diagnóstico, 4 meses. Foram 4 meses de vida normal. Ele começou a entrar num processo do paliativismo, assim, uns 10, 15 dias antes dele partir, que foram os dias mais intensos. Geralmente são os dias mais intensos para os tutores mesmo, né? E aí sim, ele pôde partir no meu colo, coloquei ele na janela para ele ver os passarinhos, e ali eu chorei o luto da partida. Mas no caminho, eu chorava às vezes porque ele tinha sintomas, e a gente quer sempre buscar o melhor, sempre que as coisas sejam, né, resolvidas, mas aí a gente cria expectativas provavelmente que não vão ser cumpridas nem pela medicina tradicional, nem pela homeopatia, nem pelas integrativas. Então, sintam os lutos, sintam, né? Tentem definir o que vocês estão sentindo. Eu tenho
eu tenho medo da morte? Por quê? Né? Da onde vem esse medo todo? Isso é uma projeção, né, do quanto eu tenho medo de morrer, como o que doeu, o diagnóstico, quais são os seus medos, qual que é a sua agonia, o seu pânico, e vai tentando sentir, porque a gente não sabe sentir enquanto sociedade, a gente não sabe. A gente tem que Veja se, aprender. Pode veja falar se aí. não é projeção sua, se o medo que você tem do seu animal sofrer e morrer não é o seu medo de sofrer Sofrer e e morrer. na hora que você pensar na sua morte. Né? Porque a Sim, gente vê muita projeção do animal. A gente vê que às vezes a gente está acompanhando um terminalzinho e eu vou falando com a Tá, a gente cria até um grupo com o tutor e tudo, fala, tá, nossa, a carinha dele tá super boa, nossa, ele tá bem e tal. E o tutor, ele liga pra gente assim, ah, ele tá muito mal, eu tô desesperado. desesperada. E a hora que a gente vai ver, não, gente, calma, ele não tá com todo esse sofrimento que você tá pensando, não, ele tá bem, ele tá indo assim, normal, né, fazendo o fluxo dele, né? Então tem muita projeção do tutor de medos, de inseguranças. Sim. E sobre o sofrimento, até ele escreveu aqui embaixo, né? A gente quer fazer de tudo para eles não sofrerem, realmente. Mas o ponto, acho que principal, é a percepção do sofrimento no outro. E essas projeções, né, que a Elis falou. E aí o ponto também é assim. Eu falo muito isso para os tutores, inclusive tem tutores aqui que passaram por processos comigo, né? E o animal, ele não tem uma percepção de sofrimento como nós humanos. Eles vivem o agora. A gente vive em sofrimento porque a gente projeta o futuro e a gente se apega ao passado. Então, antes era melhor, amanhã vai ser pior. Eles não têm isso, né? Enquanto hoje, neste exato momento, todos os parâmetros de bem-estar possíveis e todos os parâmetros fisiológicos estão sendo aplicados, então ele está bem, ele não está em sofrimento. Mesmo que a doença dele seja grave, mesmo que ele tenha sintomas, inclusive eu vou querer falar um pouco sobre isso, né? Sobre os sintomas do morrer. Então, a gente não pode humanizar as emoções e sensações animais, não Isso. humanas, né? Nós somos animais humanos, eles são animais não humanos. Então, a gente não pode fazer com que enxergar neles uma coisa que a gente sente. Por isso que é importante que os veterinários que estejam envolvidos tenham essa sensibilidade de olhar para um tutor em sofrimento, para um animal em não sofrimento e conseguir explicar para esse tutor que o animal que ele tutela não está em sofrimento, né? E às vezes é só projeção mesmo, não é? O tutor está inteiro, a gente lembra da própria finitude. Isso é uma coisa até que a gente tinha comentado, né, de falar. Uhum. Porque os animais vivem menos que a gente. E a gente tem as questões de, enquanto sociedade, enquanto cultura, né? Não falar sobre isso, não normalizar uma coisa que é normal, que vai acontecer com todos nós. E aí a gente, quando um animal nosso que vive menos, e a gente tem essas experiências, às vezes, sucessivas na vida, né? Quanto mais animais a gente tutela, mais por isso a gente vai passar. E aí a gente se encontra com um processo que a gente jogava lá para frente, que achava que não ia acontecer tão rápido, mas as coisas acontecem, né? E então acho que tem muito isso das projeções, dos medos, da gente se encontrar com a nossa própria finitude enquanto corpo, né? Sim. E isso tudo traz muita coisa à tona. E quanto mais desequilibrado o tutor está, e isso não é Uhum. pejorativo, desequilíbrio nesse sentido, assim, é onde cada um está no momento que está, em relação às coisas que sente. Quando isso vem à tona, traz coisas, são gatilhos mesmo, né? De Sim. trazer uma explosão de coisas que estavam guardadinhas, quietinhas, empoeiradas, mas que já estavam para cair da estante, entendeu? Uhum. E aí vem tudo isso e chacoalha. E aí a gente tenta mostrar, né? E quando o animal entra num processo de dor, num processo de sofrimento, estamos ali para minimizar isso tudo, né? Eu sempre lembro os tutores, né? Os tutores ficam desesperados. Ai, meu Deus, a respiração dele tá diferente. Ai, ele não quer comer. Não quer comer, então, é o pânico do tutor, né? O animal É. parou de Top comer, um só falta levar desespero. para internar, né? Gente, os animais da natureza,
eles sabem o que fazem, né? Eles fazem zoofarmacognosia, de saber o que eles colhem, o que eles têm que comer a hora que eles não estão bem. Eles têm sabedoria instintiva de se A parte tratar, né? da caça que ele come para tal coisa ou para tal coisa, eles têm isso, Isso, né? exatamente, de Sim. escolher a alimentação e tudo, né? Então, assim, quando eles ficam doentinhos, a primeira coisa que eles fazem é ficar sem apetite, eles não querem comer. E é uma escolha sábia, porque assim, pra gente também, né? Quando a gente fica gripado, fica meio ruim, a nossa fome some, né? Porque assim, o nosso organismo gasta muita energia com o processo digestivo. E assim, naquele momento talvez não seja necessário, essa energia tem que ser direcionada para a cura, para uma outra coisa. Né? Então eu falo para os tutores assim, animalzinho não quer comer, vomitou hoje, não quer comer, não force, não fica enfiando comida na boca dele com a seringa, deixa ele aí 24 horas num jejum curativo, porque na natureza eles fazem jejuns espontâneos de 24 horas frequentemente, porque eles sabem que isso vai detoxificar o organismo, vai curar e tudo mais, né? Então, mas o animal entrou num quadro desse, o tutor já se desequilibra, né? Então, Sim. assim, até perdi a linha do que eu ia falar. Mas eu lembrei. Do medo do não comer, né? Sim, do Isso, então eu processo. sempre lembro o tutor que, assim, gente, olha para a natureza. A natureza é sábia, tudo na natureza é perfeito. Tudo E os animais que funciona. estão na natureza, como é o processo deles, de finitude da vidinha deles? Né? Assim, eles se viram, eles têm tudo que eles precisam na natureza, eles têm sabedoria. Então, assim, se o animalzinho estivesse na natureza, com esse quadro, falo para o tutor, né? Como que ele estaria? Ele estaria quietinho, ele estaria procurando um lugar para ele ficar tranquilo, né? E, então, assim, aí a pessoa fica, ai, mas ele tá com dor, ai, mas será que ele tá com dor? Ai, mas ele tá com isso, ele não quer comer. Gente, se ele tivesse na natureza, lá na Calma. natureza não tem antibiótico, não tem Não anti-inflamatório, tem não tem nada, opioide, nada disso. entendeu? Sim. Então, assim, o animal já está aqui, a gente já está dando todo o suporte. Gente, a homeopatia, ela tem antibiótico, ela tem anti-inflamatório, ela tem tudo, não precisa de Ela alopatia. funciona o animal fazer o que precisa ser feito, né? E Então, a aí, gente já está dando eu acho suporte, então não precisa entrar num desespero. Deixa ele que fazer o fluir da vida dele, da e nos passagem dele. processos agudos, por exemplo, um resfriado, uma diarreia, isso vem com muita força, né? O não querer comer, não tô bem. Então, a maioria dos meus pacientes, eles param de comer por qualquer coisa. E a gente vai desenvolvendo e tentando descobrir o que está acontecendo ali, se é algo ruim, se é algo benéfico, é um processo. Às vezes são 24 horas, a coisa anda e flui depois, a maioria dos pacientes, né? Inclusive, tem os jejuns intermitentes que a gente consegue prescrever para alguns pacientes Uhum, em determinadas uhum. condições. Mas quando a gente fala da alimentação no paliativismo, a coisa muda também de prisma, Sim. né? Uhum, Primeiro, qual condição esse animal está? A gente tem, eu falo que a dieta perfeita para o animal do paliativismo é a dieta que ele consegue comer. uhum. A gente faz, eu monto em software, a gente estuda cada componente dos alimentos para balancear, para deixar tudo perfeito. Aí você faz perfeito. E o animal olha para aquilo e fala: não quero comer isso. E a gente vai adaptando, vai se organizando, porque eles passam por processos de seletividade e eles passam por processos de recusa, né? Nos caminhos. Na seletividade, a gente vai manejando. Só que quando chega no processo da recusa, é importante a gente pensar o seguinte: se esse animal está em paliativismo e o fim último deste processo é a morte, a gente sabe disso, não é uma doença aguda, não é uma doença em curso que possa ter cura, né? O alimento ele é fonte de energia, certo? E esse animal, se for mantido em uma alimentação forçada, em sondagem, né? Tem as sondagens nasais, as esofágicas, a gente prolonga, sendo que se a gente olhasse para esse animal, o natural dele é que naquele momento eu não quero mais, porque eu não quero mais fonte de energia, porque eu preciso morrer. Quanto mais você força, mais ele vive. E aí sim é o oposto da ortotanásia, porque a ortotanásia não quer prolongar nada. É o que é, dentro da hora que é, da forma que é, com todo acolhimento, com todo cuidado. Então, a autorregulação, e a gente não permite, porque a gente entra em pânico, porque a gente se assusta, porque a gente tem medo de que o animal sinta fome, porque o animal
eu entendo tudo isso, a gente acolhe tudo isso, mas agora que eu estou falando de fora, de casos, né? Porque quando a gente está envolvida nos casos, é diferente, a gente vai manejando conforme a família necessita. Mas isso tudo tira da gente a ideia de olhar para o paciente e falar, ele está fazendo escolhas dentro da possibilidade dele, né? E aí sim, o não comer num processo terminal é completamente natural. Um organismo que está neste processo de agonia, mas a agonia da luta, ele está a toda hora tentando manter-se vivo. E isso gasta energia, isso gera sintomas. E um desses sintomas, no fim, é não querer comer para não ter mais energia. Né? Tem E nesse pacientes que momento comem. você E nesse momento, você enfiar uma sonda nasogástrica nele e forçar uma comida é uma violência contra a natureza dele, gente. É isso que as pessoas Diferente de não um entendem. paciente numa doença aguda, isso é importante a gente dizer, né? Intervenções aqui a gente Uhum, está falando do paliativismo, né? isso. De algo que a finitude é a resposta para o caso. Uhum, Então, é uma violência, é uma manutenção, aí sim, é irracional a gente fazer isso, né? E a sim. decisão também do alimentar forçado, porque tem alguns animais que eles até começam, eles ficam meio chatinhos para comer, mais seletivos. Você dá uma forçadinha, põe um pouquinho na boca, a coisa flui. Às vezes é só aquele mal-estar Uhum, temporário. Mas chega uma hora que o animal mostra com todos os sinais que a gente não quer enxergar, porque a gente tem dificuldade em aceitar que este animal está em processo terminal e começa a ir além do que o animal está pedindo, né? E a decisão de não alimentar mais é uma decisão que eu informo para os tutores com muita frequência, né? Pacientes recentes, decisões assim, a partir de agora não me alimento mais, não é mais para alimentar o animal, né? Por quê? Por causa disso, 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 a gente está colocando mais energia, ele precisa ir, ele já não tem mais vitalidade para lutar contra isso. Então a gente precisa não só ampará-lo, mas auxiliá-lo no processo, né? Ninguém vai direcionar o animal a isso, mas a gente vai auxiliá-lo no processo dele, né? Então a gente precisa entender isso e às vezes as não decisões são também decisões, né? Então são optar por não escolhas. alimentar, exato, exato, e tá tudo certo. E assim, uma última paciente minha de paliativismo que a tutora também decidiu, ela viveu acho que 4 dias sem comer, uma felina, uma gatinha. A gente sabe que isso é demais para um gatinho. A gente teve um paciente em comum que ficou 15 dias sem comer um grão de arroz. E ele Nada. ficava de pé, andando pela casa, vocês não têm ideia. E eu Exatamente. fazia reiki para ele todos os dias. A gente ficou fazendo sessão de reiki para ele diariamente por 20 dias. E eu falava para Thaís, ele está vivendo de energia de reiki, porque ele não tombava, ele não desanimava. Era Ele incrível bebia a muito pouca energia. água, né? E não comia, não comia. A gente falava, gente, não dá para viver 15 dias sem comer. Deu. Ele viveu 15 dias sem alimentação oral. A homeopatia, né? A gente acompanhando com a homeopatia, com as terapias integrativas, e ele fez o caminho dele. Assim, ele ainda tinha muita energia naquele momento. Era incrível. Sim. E é o que a homeopatia faz, né, tá? Traz a energia Sim. da vida, né, para o ser. E usa a própria energia para os fins que se destinam, né? Nem a Uhum. mais e nem a menos, dentro do possível. É isso. A Gabi falou uma coisa legal aqui. Todas as vezes que eu optei pela eutanásia, foi muito mais sofrido do que quando eu escolhi a morte natural, porque veio junto o sentimento de dever cumprido, né? E a gente até tinha conversado um pouco sobre isso, que é essa dor, essa culpa. Se tá doendo uma decisão, não tome ela, porque o processo do fim da vida, ele tem que ser tão sensível, tão incrível para aquele animal e para a família, que não faça uma escolha se ela estiver doendo nesse Uhum. sentido. Se você estiver se sentindo culpado, não faça, porque quando aquilo acabar, quando a ação for executada, não vai vir nada diferente do que dor e culpa. Não tem como transformar, né? A gente pode ressignificar, trazer novas possibilidades para esse sentimento,
Mas se a gente tem essa consciência de que é impossível transformar para outra coisa, vai vir isso, né? Então, se tá doendo, não tá certo. Se tá sendo fluido, como tudo tem que ser, então tá fluido, né? Esse eu acho que era um ponto que eu acharia importante, a Gabi trouxe aqui para a live. Então é bem importante o tutor estar consciente desse momento que é meio desesperador para todo mundo, parar e sentir, né? Não, eu vejo que tem muitos tutores que sofrem muita cobrança de quem está ao redor, né? Então as pessoas ficam, nossa, como você é ruim, seu animal está sofrendo e você deixa ele sofrendo desse jeito, sendo que você pode eutanasiar. Próprios veterinários alopatas fazendo essa cobrança, isso pesa em cima das pessoas, né? Tá, a gente já daqui teve... não vai sair nada, não tem cura aqui, então por que você está insistindo nisso? Isso, porque né? você não abrevia logo esse sofrimento, gente. Né? Então, assim, precisa entender o que é o sofrimento. O que você está chamando de sofrimento é sofrimento. Né? Então, assim, essa dor que você acha que tem, será que tem? Será que você não está impedindo ele de ter o processo natural dele? Né? Então, eu penso assim, eu vou até deixar para vocês o que eu penso realmente sobre a eutanásia e isso, né? Eu acho assim... eu criei esse animal, assim, eu dei a vida para esse ser, né? Não, eu não dei a vida para esse ser, eu não tenho capacidade para isso. Né? Isso ocorreu através de uma inteligência universal suprema, infinita, que a gente não tem alcance para entender, porque a grandiosidade é imensa. Né? Então, assim, se eu não dei a vida para ele, como eu posso achar justo ou correto, ou achar que eu tenho o direito de fazer uma intervenção na existência desse animal, né? Quando eu faço isso, quando eu falo, ah, não, eu vou terminar com a vida dele, porque eu acho que é melhor, eu estou falando assim, olha, Deus, dá licença, que eu acho que você está fazendo errado esse processo, então eu vou entrar na sua frente e vou fazer de um jeito melhor, tá bom? Eu vou resolver aqui do meu jeito. Né? Então você está falando que a inteligência suprema do universo que rege tudo e rege toda a espiritualidade está errada e que você está precisando entrar na frente e tomar uma decisão que não é o fluxo natural daquela vida. Né? Então, assim, enquanto o animal está vivo, existe aprendizado para ele e para todo mundo que está em volta, para a família, para o veterinário, para todo mundo. Enquanto ele está vivo, existem contratos kármicos sendo cumpridos entre as pessoas, entre a família, gente. Né? Então, enquanto ele está ali ainda, significa que aquilo pode terminar de qualquer jeito, ainda tem muito o que ser vivido, ainda tem muito o que ser entendido naquele processo ali. Né? Então, assim, até que ponto a gente pode chegar e tomar uma decisão assim brusca por desespero, né? Ou por, mesmo às vezes por falta de conhecimento mesmo a gente faz, né? Então, assim, a gente olhar para a gente que nem a gente se conhece direito, né? Assim, falta autoconhecimento sobre a gente mesmo. Como que a gente quer conhecer a missão do outro, o propósito de vida que esse animal tem? Né? Assim como nós, o animal também tem um espírito, né? Tem uma alma e ele veio com um propósito. Gente, ele não está na sua família à toa, ele está na família e não na minha. Então, é porque é na sua família que ele tinha que estar. Então, ele veio para te ensinar, ele veio para trazer alguma coisa para você. Ele tem um propósito de vida, assim como você tem também com ele. É uma troca, existe uma dinâmica ali espiritual, uma dinâmica energética, física e tudo mais envolvida, né? Então, a gente não pode querer, a gente não consegue controlar nem a nossa própria vida, como a gente quer controlar a vida do outro, o tempo de existência da vida do outro, né? Você não permite que ele faça tudo o que ele está aqui para fazer, que o espírito dele está vivo ali atuando. Né? Então, assim, a gente precisa parar e sentir, né? Não vou tomar uma decisão só porque o veterinário está falando que eu sou ruim, que eu estou alongando o sofrimento, que eu deveria tomar logo uma decisão ou alguém está me pressionando. Né? Assim, não, eu não vou fazer isso. Eu escolho, eu olho para o meu coração e escolho, meu filho não vai passar por isso, meu filho de 4 patas não vai ficar internado. Porque se eu perguntasse para ele se ele quer ficar internado, ele não ia falar que ele quer. Ele quer ficar em casa comigo. Ele pode até escolher ficar em casa com dor, que ficar analgesiado no hospital. Porque onde eu gostaria de estar. Isso. Então, olha para ele, olha para os olhinhos do seu animal e pergunta: você quer ficar internado aqui, filho? Aqui você vai ter soro o tempo todo, remédio o tempo todo, atendimento 24 horas. 24 horas. Isso. Sim. Só que ele também pode, durante a madrugada, ir embora sozinho lá. E acontece. Né? Acontece muito. Já trabalhei em UTI.
Então, e assim, Sim. você acha que essa seria a escolha dele? Ele tá lá cheio de antibiótico, de analgésico, de um monte de coisa, sozinho numa internação. Ou ele prefere estar em casa do seu lado, tendo carinho, tendo atenção, e você podendo fazer um atendimento com a Tendo homeopatia, amparo, por exemplo, né, gente, que a veterinário, homeopatia é muito sim, completa. A homeopatia pode sim. tratar tudo que vai aparecendo, né? Então, assim, Sim. tá vendo por que que é uma opção a homeopatia nesse momento? Isso é ortotanásia, né? Isso é Sim. olhar para o coração do tutor, para o coração do animal, e não somente para o sintoma físico, né? Para os exames dele, porque ele fica Sim. internado, ele fica toda hora sendo picado, toda hora fazendo exame. Estão todo mundo controlando os exames do animal. Ninguém está controlando a dor que ele está, Quem ele é, hormonal, onde ele falta do está. tutor que ele está passando. Ninguém Sim. está olhando para isso, para a tristeza dele que ele está pedindo, como o animal já comunicou comigo intuitivamente numa internação, de falar: eu quero ir embora, eu estou cansada desse lugar, eu não quero mais ficar aqui, né? E o animalzinho me fala isso, assim: eu não quero, eu cansei, E eu quero ir quando para o processo fica muito mais denso, quando a gente não respeita isso. Aparecem sintomas muito mais intensos, assim, aparecem coisas para serem resolvidas imediatamente que a gente não consegue, e a muito mais gente vai problema de saúde. muito, muito mais, e a coisa era para ser fluida. E cadê a fluidez? Cadê Exatamente. a fluidez, né? Sim. Eu tenho as questões assim das decisões sobre a eutanásia, né? Como a Elise falou, o ponto de vista dela, do que ela acha da eutanásia e o que ela pensa a respeito da eutanásia, eu também vou falar o meu. Eu sou muito homeopata, isso é importante ser dito, né? Porque não é só a ciência, a medicina, mas a gente muda a visão de algumas coisas. Muitas, acho que todas, talvez. Mas existe um conceito, inclusive é um parágrafo escrito pelo criador da homeopatia, que é assim: o que é saúde? É cumprir os mais altos fins da existência de cada indivíduo. Né? Ele, lógico, falou isso falando dos humanos, mas isso se aplica também. Né? E quando a gente pensa na eutanásia, primeiro eu penso duas coisas. A primeira, este animal não vai cumprir os mais altos fins da própria existência, de forma integral. Ele vai cumprir até aquele momento. E segundo, nós temos, isso é um problema da humanidade, né? E nós subjugamos os animais. E nós colocamos eles abaixo de nós, como uma Uhum. grande pirâmide, Sim. onde tudo que a gente faz não é igual, né? De forma equitativa. É sempre piramidal. Então, as decisões que a gente toma, elas são nesse viés de olhar para um animal até assim, como fraco, como coitado, como Isso. tadinho. E ele tem os processos dele, vítima. Eu não quero que um ser indefeso sofra. Calma lá, quem está dizendo que aquele ser é indefeso? Entendeu? Calma. E assim, quando a gente interrompe este fluxo, eu também estou dizendo para ele assim: eu decidi por você. Eu decidi por você. Você não tem Uhum. voz e não tem mesmo, não é mesmo? Isso. É só Isso. bicho, a gente deixa para lá porque não tem Uhum. voz. Então, assim, em que Uhum. momento a gente começou a olhar para os animais como seres abaixo de nós, onde a gente pode tomar decisões a respeito de suas vidas, né? E dos seus processos e os seus mais altos fins das próprias existências? Em que momento a gente fez isso? E aí, neste momento da escolha, fica mais acertado que é isso mesmo, é hierárquico, né? Não é aqui, é assim. E isso não faz parte do que é natural. Você não tem o mais forte, o mais fraco. Você é o que pode ser dentro do seu possível com as ferramentas que você tem, entende? Então, a eutanásia, para mim, eu acolho todos os tutores. Os que optam pela eutanásia, os que optam pela eutanásia, até porque eu e a Elisa, a gente está aqui conversando, mas quem decide é o tutor. Só ele viveu 11, 20 anos com aquele animal, Uhum. só ele sabe se ele é friorento, calorento, se ele é mal-humorado, se ele gosta de carinho na cabeça, não gosta, se ele gosta da comida gelada, fria, quente. O tutor é que viveu esse tempo todo com o animal. Então, tendo isso em vista, a gente precisa entender que, enquanto tutores, a gente
tem que ver e repensar essa hierarquização de decisões. Lógico, a ciência e os limites físicos de comunicação com nós humanos existem, né? Mas a vivência, a convivência e o tentar alinhar mesmo, né? Tentar estar na mesma vibração que o animal traz para a gente respostas do que ele quer ou o que ele não quer. A gente consegue, eu consigo olhar para o olho de um paciente e sentir muitas vezes quando ele fala, eu não quero mais. E eu consigo olhar para um paciente que olha para mim e fala assim, tô bem, tô legal. O Romeu foi meu mestre na vida, né? Um dos muitos que eu tive. Romeu estava magríssimo, porque ele tinha seletividade alimentar, ele super desidratado, ele tinha as questões dele de toque, de hipersensibilidades. Ele quase não enxergava, né, no fim da vida também, auditivo. E você olhava para o cara e ele estava ótimo. E você olhava para ele estava abatida, porque processos demandam energia. E ela que era responsável pelo Romeu naquele momento, né? Estava cansada, noite sem dormir. E aí a gente já vai falar sobre os sintomas, né? Que a gente tem medo também de sintoma. E cansada, batida por conta do processo, mas ela bem, ele bem. Tem agonia aí? Só se for no sentido da luta, no mais próximo da raiz da palavra. De resto, cadê o sofrimento disso? Né? Não tem sofrimento. Então a gente precisa se alinhar. Desculpa, Cá. E quando você confia, gente, que está num processo natural, que tudo é como deve ser, que está tudo certo o que está acontecendo, porque senão não estaria acontecendo, né? Você não precisa sofrer, você só precisa acolher, você só precisa lidar com a sua tristeza, que claro que você não quer que ele vá embora, gente. Lógico que a gente vai ficar Ninguém triste, quer, mas não, sim. não precisa ter dor, não precisa ter aquele desespero de sofrimento, porque você entende, está tudo certo e eu estou dando todo o suporte que eu posso e vai estar sendo da melhor forma que podia ser, né? Assim, o grau de sofrimento diminui demais. Tá, deixa eu só fazer um horário. Eu não sei se vai cair aqui com 1 hora de live, gente. Eu não sei como que tá funcionando. Então, se cair, o Alguém que a gente tem ideia aí se a coisa cai Alguém quando sabe fizer se 1 dura mais de hora? 1 hora? Ou se a gente continua? Alguém faz mais live que a gente? Ou então a Alguém tem gente vai essa falando, gente. resposta? Se cair, caiu. Caiu, a gente termina na próxima. É. Então tá, pode continuar, tá? Vamos continuar aqui. E aí eu acho que assim, são muitas coisas para falar, gente. Não vai dar para falar tudo. A gente vai conversando aqui. Se vocês tiverem coisas pontuais para dizer, perguntas pontuais para falar, para perguntarem, falem, tá bom? E a gente vai acompanhando aqui. Se não der para responder agora, a gente responde depois, não tem problema. O sintoma, gente. Sintoma não é ruim. Sintoma não é maligno. Sintoma não faz mal. O que é o sintoma? Isso é uma visão da homeopatia, tá? Ela é a reação do organismo frente ao estímulo, muitas vezes externo, e uma tentativa de reequilíbrio. É isso. Então, quando eu vejo um sintoma no animalzinho que eu tutelo, eu preciso entender assim, este sintoma está ali porque o paciente está tentando se reequilibrar e continuar vivendo. É isso que acontece quando a gente tem febre quando pega gripe. É isso que acontece quando a gente tem diarreia, quando come alguma coisa que está estragada. Entende? Então, o sintoma, ele é sempre benigno, porque ele é sempre o máximo que aquele corpo consegue fazer com o seu terreno para continuar vivo. E aí, o que a gente tem? Um paciente que está caminhando para a morte, mas que, embora a gente saiba, o organismo dele vai continuar em constante tentativa de equilíbrio. E isso vem em forma de sintoma. Então, o animal vomita, o animal tem diarreia, o animal convulsiona, o animal trava a coluna, o animal tem choro neurológico, o animal XYZ. Cada órgão, cada sintoma possível, né? E qual que é a tendência? A gente olha para aquilo e entra em pânico.
entra em pânico. Ai, meu Deus, o meu animal convulsionou. Ai, meu Deus, o meu animal está com a dificuldade respiratória, está com uma pneumonia. Ai, meu Deus. Isso Uhum, é a gente olhar para esse sintoma de uma maneira diferente, entender que, na verdade, aquele sintoma é uma tentativa de reequilíbrio, não é a doença em si, uhum. faz com que a gente tenha menos medo dos sintomas. Porque se meu paciente ou o meu tutelado, que está em estado terminal, começou a vomitar, vai adiantar eu só tentar interromper esse vômito e acabar com esse vômito? Ou esse vômito ele vem para uma tentativa de reequilíbrio do organismo para que ele possa viver os mais altos fins da existência mais um dia, né? Ou uma tentativa de expurgo, enfim. É importante que a gente não tenha medo dos sintomas. E isso é uma questão coletiva, né? As pessoas hoje Sim. começam, você está com 37,2, você já está tomando remédio para cessar a febre. Uhum. Né? Você não toma água, você não descansa, você não pode, às vezes você tem um trabalho que você tem que ir, você não pode. Então, quando a gente olha para um animal também em estado terminal, a gente tem que entender que ele não é só um paciente morrendo. Ele é um paciente que está morrendo dentro de uma casa que funciona de uma determinada forma, com uma família que funciona de determinada forma, mas é importante que a família olhe para os sintomas e entenda que isso faz parte do processo e que não adianta eu criar a expectativa de que esses sintomas têm que sumir. Porque às vezes esse animal só está vivo ali abanando o rabo para você porque 2 horas antes ele vomitou. Porque ele conseguiu reorganizar Uhum. e colocar aquilo para fora e se reorganizar. Fê, a gente é imediatista, a gente quer tratar na É hora. isso. Não, convulsionou, entra em pânico, UTI interna. Isso. Calma, vamos entender essa convulsão? Da onde ela Uhum. veio? É algo que veio de tentativa de reequilíbrio para alguma coisa que não tem como organizar, né? Uma glicose, alguma coisa assim. Então vamos respeitar os sintomas que vêm e vamos medicalizar conforme a necessidade, mudando as expectativas de que aquele animal vai ser curado, porque isso também é um problema. O tutor procurar uma cura a todo instante, não, mas ele vai melhorar, ele vai, eu tenho fé. Calma, eu sei que você tem fé, eu sei que tá, sabe? Não é essa a questão. A questão é que este animal está em processo terminal. E aí, olhando assim, os sintomas, eles mudam de característica. A gente para de se assustar e a gente começa a perceber. E aí, quando a gente começa a perceber, a gente começa a se conectar com o que está acontecendo, né? Tem sintomas que eles são pré-morte, que só acontecem pré-morte. Hipócrates percebeu isso muito antes de Cristo, né? Ele escreveu nos aforismos dele das percepções que quando uma pessoa ia morrer, acontecia isso, isso e isso. E eu vejo para os meus pacientes, é isso. Eu fui numa tutora fazer um atendimento domicílio esses dias e eu expliquei para ela as possibilidades. Isso assim faz 4 anos, né, que eu atendi uma paciente com ela. Eu expliquei, olha, ela provavelmente vai seguir assim, vai seguir assim. Quando ela estiver indo embora, muito provavelmente vai acontecer isso, 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 porque isso é o que é observado. Não sou eu que estou dizendo, não tirei voices in my head, não, nada disso, né? Como as coisas funcionam, porque o corpo Sim. ele precisa se desligar e o corpo precisa passar por processos. Tirando as mortes traumáticas e as mortes de Uhum. doenças agudas fulminantes, são processos, né? Inclusive, muitas das doenças crônicas com possibilidade de cura, mas não no paliativismo. Não no paliativismo. Por isso que tem que ficar mais apurada a nossa percepção, né? Não ter medo dos sintomas, eu acho que é o mais importante. E tentar encontrar um veterinário que consiga acolher vocês nesse momento para minimizar essas turbulências todas, né? E, inclusive, é tudo tão muito bem já observado que existe a melhora pré-morte. Eu não sei se vocês já ouviram falar na visita da saúde ou na despedida da saúde, né? Isso na medicina humana é muito falado. Mas meus pacientes que são conduzidos à eutanásia, quase todos eles, se não todos, é porque eu também não posso dizer né, com essa certeza, se não todos eles, de 12 a 24 horas antes, em média, alguns animais antes, outros depois, antes de morrer, tem uma melhora exponencial.
abana rabo, às vezes volta a comer, fica feliz, vai fazer festinha. Inclusive, traz para o tutor até uma esperança de que algo pudesse dali, né, sair desse momento Reverter. do caminhar para a morte. Mas por que isso existe? Porque o corpo parou de tentar se equilibrar frente à doença. Acabou, eu não luto mais. Se eu não luto mais, tá tudo certo. Daqui eu vou embora. E aí eu consigo resolver as minhas pendências, abanar a última rabinho pro meu tutor, sabe? Tudo, tudo. Resolve as últimas pendências e vai embora. E quando a gente opta pela eutanásia, a gente tira do animal a possibilidade de chegar neste momento, né? De ter uma despedida da saúde, do tutor poder, às vezes não é tão maravilhoso assim como eu coloquei, às vezes são Uhum, coisas sutis, né? uhum. Melhoras sutis. O meu tuteladinho, ele abanou o rabo, mas ele estava tetraplégico. Então, assim, abanar o rabo para um tetraplégico com baixa resposta aos estímulos, então, assim, isso foi uma super melhora. Mas tem animal que melhora muito mais que isso, né? Então, assim, quando a gente deixa eles passarem por esses processos. Inclusive, a gente passa por processos que enchem a boca d'água, que fazem os meus olhos brilhar, que é poder ver que aquele animal cumpriu os mais altos fins de existência. Eu fico triste por cada paciente meu que morre. Eu choro, eu fico mal, faço terapia por causa disso, inclusive, né? Importante. Mas me dá uma sensação de prazer de conduzir uma boa morte, de saber que as ferramentas foram dadas na minha Uhum. limitação e na limitação dos veterinários que vão trabalhando comigo muitas das vezes, as ferramentas foram dadas, mas quem cumpriu os mais altos fins de existência foi o animal. E assim, dá uma sensação de maravilhosidade, sabe? Eu fico muito grata. E a gente percebe, é nítido, quando encerra o processo, o tutor está entristecido e está enlutado, porque não tem como não estar, né? Não é possível não estar. Mas este tutor sente gratidão pelo processo, sente a Sim, agradece maravilha que o é. resto da vida. Exato. Diferente de muitos tutores que optam pela eutanásia. Fica uma sensação, uma pedra no meio, né, do caminho, um elefante branco na sala, que a gente não consegue, às vezes, muitas vezes, manter um contato pós-morte do animal com o tutor, que a gente teve uma ligação tão forte, né, Elis? Que a gente vira Sim. família, né? É Uhum, sim, isso, é virar isso. amigos para o resto da vida. Exato. E aí a gente percebe isso, então assim, não tenham medo dos sintomas. É Isso. difícil a gente reconstruir na nossa cabeça, né? De que sintoma não é Uhum. ruim, febre não é ruim, convulsão não é ruim. É o que é possível para o corpo tentar se equilibrar, mas não significa que este animal está em sofrimento. Eu tive um paciente que convulsionou por 36 horas, pleno. Saiu da convulsão andando. Ele entrou no processo, só que aí não era no paliativismo, né? Era um processo já da doença crônica dele. Ele não conseguia movimentar as quatro patas, ele não conseguia ter coordenação, e ele saiu dessa superconvulsão muito mais estável, muito mais equilibrado, entendeu? Então, esse sintoma foi importante para ele conseguir reorganizar os neurônios, as moléculas, Uhum. tudo que ele podia para que ele pudesse sair daquele sintoma melhor, entende? Não que agonia, que sofrimento, ficar horas ali naquele. Não é isso, a visão muda. E se o tutor encara isso diferente, essa tutora é minha amiga e a gente ficou juntas às 36 horas, de madrugada, de manhã, né? A gente tomou café juntas, a gente jantou. É isso, porque a gente estava ali com o animal, evitando que ele entrasse no processo de sofrimento, amparando cada segundo que era necessário, mas deixando ele viver o processo dele. Entende? E se fosse necessário levar para um pronto-socorro, eu estava ali para saber o momento. Né? Não, daqui eu não consigo, daqui não dá. Leva para o pronto-socorro, porque aqui eu perdi a mão, né? Então, assim, Uhum. o medo dos sintomas é um dos principais fatores que levam os tutores a optar pela eutanásia. Ao Né? Ah, vai ter desespero. diarreia, vai ter dor, entende? Uhum. Não come, já desespera. Sim, Exatamente. vomitou sangue. Calma, calma. Vamos ver cada caso. Cada caso o animal responde com uma força, porque cada animal tem uma energia vital única. Então,
às vezes eles estão em processos muito parecidos, por exemplo, dois pacientes com câncer em estado terminal. Um responde com sintomas muito fortes e outros com sintomas brandos. Então, por isso também que não tem um protocolo, né? A gente mantém as coisas e vai organizando as coisas conforme as demandas forem aparecendo. Não se desesperem porque vai haver sintomas, vai haver sintomas, vai haver sintomas. E tá tudo bem, né? A gente vai cuidar disso. Quando o tutor consegue não se desesperar, gente, quando a gente consegue parar, e a gente é tutora também, né? Quando a gente consegue parar e acalmar e olhar, falar, calma, vamos ver, isso tem muito medo aqui, então as coisas ficam aumentadas, calma, é só uma febre, é só um sintoma aqui que está acontecendo, vou ver com calma, tá tudo bem, né? Você consegue seguir esse processo estando presente, né? Assim, você não fica com a cabeça no futuro, ai meu Deus, será que é melhor abreviar logo, ai melhor, o que vai acontecer? Não, para, esteja presente o tempo todo, você consegue acolher o seu animal enquanto o veterinário vai vir atender, vai fazer o que for necessário. Você consegue... Eu até fiz um videozinho outro dia falando de que não precisa ter sofrimento, que cuidar de um animalzinho terminal pode ser lindo. Né? Assim, porque se você conseguir estar presente, se você conseguir vivenciar aquilo junto com ele, tipo eu com o Romeuzinho, gente, é lógico que eu tinha medo, é lógico que tinha hora que era terrível. Eu pensava assim, gente, a hora que ele se for, eu não vou conseguir dar mais curso, minha vida vai acabar. Eu vou conseguir viver. Como que eu vou abrir os meus slides do curso, todas as fotos dele, contar tudo que eu fiz com ele, como eu não vou conseguir mais dar curso, eu não vou conseguir mais ficar sem ele, né? E assim, depois eu fui me dando conta, fui tratando ele com homeopatia e consegui ficar presente com ele, ver que o caminho era aquele e eu ia fazer o melhor que eu pudesse por ele, né? Então a gente brincava, a gente cantava, tinha várias musiquinhas para ele adorava que dançava com ele no colo. Quando eu vi que ele já não estava, eu falei, nossa, ele já está quase indo mesmo, foi mais ou menos um mês assim, antes dele ir. A gente fez uma viagem, eu falei, vamos fazer uma viagem para um lugar lindo, com bastante natureza. E, assim, ele não andava mais, ele não levantava a cabecinha, nada, eu segurava ele. Eu colocava ele para cheirar as frutinhas nas árvores, eu amassava as pitangas para ele sentir o cheirinho. Gente, claro que doía pensar assim, é a última viagem com meu filho, é o último ano novo com meu filho, entre aspas, né? Que essa coisa de humanizar filho não é muito legal, mas a gente tem que falar com consciência de filho tutelado, né? Então, assim, eu sei que é o meu último ano novo, o meu último Natal com ele, mas eu tô presente, eu tô com ele, eu tô curtindo. E depois que ele for, eu faço o meu luto, mas por enquanto eu vou curtir enquanto ele tá aqui. Né? Não vou ficar pensando só no sofrimento, não vou ficar, né, antecipando nada, porque senão eu perco agora, gente. Né? Às vezes a gente chega na casa, até falei para tá ontem, a gente chega na casa de um tutor com um pacientezinho terminal, gente, os tutores estão com o olho desse tamanho, morrendo de medo, morrendo de pânico, achando todos aqueles sintomas ali, um sofrimento absurdo. E assim, o animal não tem carga emocional nenhuma, carga emocional é toda nossa. Para ele tá ali no processinho, aqui agora, nesse minuto, nesse segundo. A maioria das vezes, E o tutor tá assim, e a gente chega assim, ai, como você tá lindo hoje. O animal balança rabo pra gente, ai, não acredito, gente, ganhei um abanho de rabo dele. Dá lambida na cara, e assim, se joga o tutor... no chão. Não entende. Isso, tá. Por que a gente tá falando, isso? Ele só te viu uma vez, ele tá balançando o rabo pra você, ele não balança pra ninguém. Né? Ele sente a energia da gente de leveza. Então, assim, não precisa ser triste, não precisa ser pesado, não precisa ser um sofrimento. Pode ser legal, pode ser bonito, pode ser intenso, maravilhoso, emocionante demais. E vão ter demais. altos e baixos. E vão ter altos Exatamente. e baixos. Eu lembro que eu tava tanto vivendo agora, sem projetar que meu velhinho ia morrer, meu mexicano, que eu olhava pra cara dele e eu ficava brava com ele, como no cotidiano antes do diagnóstico. Mas, gente, daí depois você fala, mas por que eu tô brava com você, carinha? Calma, você tá indo embora, vamos tranquilizar. Então, quando a gente vive o agora e se conecta com esse fluxo mesmo de que o animal tá ali, ele tá vivo, tá tudo bem. E quando não estiver bem, o que nós podemos fazer para que ele fique bem de novo? E vai ter alto e baixo, mas assim, é maravilhoso, é um processo que cada processo é único. Cada processo que eu acompanho enquanto tutora e enquanto veterinária, eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer de cada nuance, de cada... Não dá. E cada um tem um impacto diferente e nunca é só para mim.
É um impacto generalizado, grandioso, né? É muita experiência, É muita experiência. é muito intenso, é muito intenso. Se a Tá, gente tem uma pergunta consegue, importante aqui que eu queria vamos lá. fazer. A Patrícia, né, perguntou: hemangiosarcoma com metástase pulmonar, o animal apresentando dificuldade respiratória, o que fazer? Né? Porque as pessoas perguntam isso, gente, mas meu animal vai estar com dor, mas meu animal vai estar sem respirar. O que eu vou fazer? Vou deixar ele assim? Né? A gente Responde. precisa entender que nesse quadro a gente tem um processo mecânico de obstrução respiratória. Então, ele tem tumores no pulmão que impedem que o pulmão dele consiga, com tranquilidade, expandir e retrair. A gente pode colocar esse paciente no oxigênio? Isso vai trazer um conforto respiratório, com certeza, porque a gente está colocando direto, né, com menos esforço. Mas, primeiro, isso é sustentável financeiramente, né? Segundo, em que condições isso vai ser feito? Em casa ou numa UTI com o animal afastado? Então, nesse caso, eu acho que, lógico, eu não conheço o animal, né? Foi me dado o diagnóstico e o que ele apresenta. Neste caso, a primeira coisa, assim, aceitar esta condição de que este animal terá dificuldade respiratória. Não importa a intervenção que eu faça, porque eu não posso trocar os órgãos que têm problemas mecânicos ali. Eu não consigo trocar. Então, a primeira questão é a aceitação, né? De que, e explicar, caso não seja o tutor, explicar que essa é uma condição inerente ao processo do indivíduo. E ajustar, por exemplo, esse animal entrou num processo de ficar todo azulado, de uma dificuldade muito grande para respirar, mas como ele está no dia a dia, como ele está, vale a pena uma intervenção? Colocar esse animal no oxigênio por algum tempo, ver como ele responde? Ou não, já é um animal que está indo embora mesmo. Isso. Então a gente só olha, acolhe e faz as intervenções necessárias para cada caso. Então, eu não vou conseguir passar nenhum protocolo, né, de conduta clínica com homeopatia ou com as questões de fora que a gente poderia usar, mas é olhar para o indivíduo, entender que isso é uma limitação, que é inerente ao processo dele, e o que a gente puder fazer para melhorar, a gente vai fazer, mas que não tem muito como fugir disso, né? E que vai estar tudo bem, porque se ele não estivesse sendo tutelado por você, ele estaria em outro lugar e estaria provavelmente passando por o processo dele dessa forma e seria amparado da forma possível. Então, a longo prazo, não é sustentável manter esse animal no oxigênio, entende? Não é financeiramente viável e esse animal provavelmente vai ficar longe da família. Então, às vezes é mais fácil a gente tentar trazer condições para minimizar essa respiração em dificuldade do que, de fato, tentar resolver este problema, porque é um problema que não poderá ser resolvido, né? É que eu Não sei entendo. se eu tirei sua pergunta, sua dúvida, Patrícia. Pode Eu falar. sinto, assim, tá, Patrícia, se ficou alguma dúvida, pergunta. O que eu sinto das pessoas é que, assim, elas não sabem até onde até onde a homeopatia consegue agir. Então, elas acham, o animal está com dificuldade respiratória, precisava entrar com um remédio alopático, porque não tem como tratar com homeopatia. Né? E a homeopatia pode tratar qualquer coisa, gente. Ela trata qualquer coisa. São mais de 2.000 medicamentos que existem. Então, assim, é um problema de infecção, vai tratar. É um problema comportamental, vai tratar. Sabe? Assim, Apareceu um edema pulmonar, você vai conseguir tratar com homeopatia. Gente, possível. olha, eu É quero possível. contar uma coisa chocante. E foi a primeira experiência que eu vi ao vivo na minha frente com a homeopatia que mudou a minha cabeça muito pouco antes de eu começar a tratar o Romeuzinho como terminal. Eu estava na ONG Canto da Terra, onde eu conheci a Thaís, que lá só tem especialidade de homeopatia, entre outras, não tem a né? E eu estava lá fazendo um cursinho de cromoterapia e tal, e eles falaram, gente, o pessoal de cromo, vem aqui aplicar reiki e cromoterapia na cachorrinha que saiu da internação, que ela está tipo uma emergência, vem todo mundo ajudar. Cachorrinha com o pulmão cheio de água, se não me engano era excesso de soro que tinham feito nela, e colocou ela ali no centro da mesa e todo mundo fazendo reiki, todo mundo fazendo cromoterapia,
E a doutora Maru, né, que é especialista também, a diretora da ONG, falou para o voluntário, vai pingando, acho que era mercúrio, tá, nem sei, vai pingando de 30 em 30 segundos a homeopatia, 2 bolinhas lá diluída no copinho. Gente, eu Dá um trabalhei. minuto e meio, acabou o edema pulmonar. Gente, eu trabalhei em 2 UTIs. Vocês não sabem o que é o animal ficar internado e todo dia ter que fazer punção do pulmão, furando ali o tórax dele, guiado por ultrassom, para pulsionar o líquido do pulmão, aí juntar o líquido no outro dia de novo, o gato, o cachorro. É muito A estresse, minha gente. E primeira não é experiência com sofrimento. homeopatia também foi com edema pulmonar. E eu Gente, ficando não, brava, eu falei assim, peraí, tá, que deixa eu só essa... terminar. Claro, Deixa eu... desculpa, desculpa. Não, Gente, é isso. a hora que eu olhava para a doutora Maru tava assim, ó. Ai, gente. E eu assim, como assim a doutora Maru tá rindo aqui na sala? Eu tô desesperada fazendo o reiki chroma aqui dessa cachorrinha com medo Alguém dela faz morrer. alguma E ela, coisa com esse e animal, ela, por calma, favor. gente, daqui a pouco ela vai melhorar, daqui a pouco essa água do pulmão vai estar toda na bexiga. Gente, foram questões de minutos. É, A de água segundos, saiu é toda do nítido. pulmão e foi para a bexiga. Gente, eu via aquele sofrimento na UTI e eu pensava, meu Deus, todas as UTIs do mundo precisam Precisam saber deste fazer remédio, isso. desta ciência. Exato, exato. Gente, homeopatia é isso. O É meu faz... primeiro contato também foi com edema pulmonar. Eu era super cética, achava que a homeopatia era placebo mesmo. Eu era daquelas que levantava a bandeira de que isso é pseudociência. Até o dia que eu auscultei um edema pulmonar dissolver na minha ausculta em 40 segundos. Aí eu falei, opa, eu acho que eu preciso entender melhor aqui o que aconteceu, porque de verdade, e é nesse ponto que pega a gente que é veterinário, né? Porque a parte de comportamento, das outras coisas, a gente pode ter influências e evoluções. Agora, um edema pulmonar agudo pós-cirúrgico, a gente sabe como é complicado, né? E como é complicado contornar isso tudo com a alopatia, com a medicina tradicional. Mas, não, então pensem, um edema pulmonar agudo, né? Imagina o resto dos outros sintomas. Se os sintomas permanecem, é porque talvez eles precisem estar ali. Se a diarreia permanece, é porque aquele corpo não está preparado ainda para acessar aquele sintoma. Ele ainda está em cascata inflamatória, ele ainda está em processos de radicais livres. Aí vem toda a parte da patologia da coisa, entendeu? A Rosângela perguntou, nos últimos momentos também fica dando homeopatia? Geralmente sim. Alguns pacientes não precisam, a gente medica antes, eles vão bem, mas tem alguns pacientes que demoram um pouco mais ou que entram em processos mais intensos no momento exato do morrer, e aí a gente orienta que pingue de 5 em 5 segundos, de 2 em 2, depende muito do como o animal está, né? E as outras intervenções se forem necessárias. Aí ela tinha perguntado também se a gente fica dando a homeopatia, como que é o processo, né? Então, assim, quando o animalzinho está sendo tratado, né? Vou falar dos casos que eu acompanhei junto com a Tá, né? Então, a Tá fica no WhatsApp, o tutor fala com ela o tempo todo e ela vai orientando. O tutor informou algum movimento diferente do animal, alguma mudança de sintoma importante? A Tá já orienta, ela já deixou os remedinhos lá na casa do tutor, já orientou qual remédio que era para ele ter em casa, porque ela já tem uma ideia do que vai ser usado, né? Então, ela vai orientando, muda, dá um Nux Vomica, muda agora para o arsênico, não sei o quê, né? E o tutor vai fazendo. E assim, o contato com a pessoa, a comunicação com os tutores, principalmente de casos terminais, é constante. Né? E quando eu tô com a Tá, assim, a gente já faz até um grupo, porque a hora que a Tá não tá falando, não tá podendo atender, eu vou lá e vou respondendo. Faz, a Thaís pediu para você fazer, continua fazendo. Né? E a gente vai o tempo todo falando com o tutor, gente, madrugadas, assim, eu passo madrugada com o tutor no celular, porque a Tá precisa dormir, e eu fico com o tutor. O tutor Às não para, vezes, mandar vídeo, mandar às foto, vezes a mandar gente vídeo. dorme. Né? Sim, E a gente fica lá, a exato, gente dá exato. suporte Porque é um enquanto processo dinâmico e é importante. E a presença física, às vezes, não é possível e também não é imprescindível. Porque tem isso. casos que a orientação é leve, porque eu não consigo atuar nessa forma, mas é um paciente que eu conheço presencialmente e geralmente é recente, né, a visita, então as coisas vão sendo facilitadas, tá? E a gente precisa estar ali, a gente é isso, né? Cada segundo e cada demanda de cada paciente, cada universo é único e não adianta querer dar Ctrl+C, Ctrl+V em tratamento, não adianta dar Ctrl+C, Ctrl+V no processo do morrer, que cada um vai ter o seu
E quanto mais a gente vive isso, mais a gente consegue colher a maravilha que é passar por um processo até o fim. Né? A gente também não gosta de Por isso que eu encerrar adoro. ciclo. Pode falar, desculpa, tá? Não, a gente não gosta de encerrar ciclo, a gente não gosta de passar Uhum. pelo processo. É complicado, a Nenhum. gente precisa Uhum. começar a mudar isso, né? Sim. Por isso que eu adoro tratar tutor junto com o animal, gente. Sabe, assim, florais de bar em momentos de adaptação, em momentos de transição, de medo, esses de transição, tipo, ai, o animal ficou doente, né? Agora vai ter que lidar com uma situação nova. Gente, floral de bar dá muito suporte emocional, tira muito peso das costas, sabe, assim, a pessoa consegue ver as coisas com clareza, né? Assim, um tutor num momento assim tão delicado precisa ter clareza para saber que decisões ele vai tomar, o que é melhor ele fazer para ele conseguir escutar o coração dele. Se ele estiver desesperado, desequilibrado, ele vai sendo convencido pelas pessoas que estão fazendo cobranças, pelo veterinário alopático que dá uma opinião que para ela talvez naquele momento não seria o melhor, né? Então assim é muito importante que os tutores estejam equilibrados, né? Estejam equilibrados para não maximizar os medos dos sintomas. Meu Deus do céu, meu animal teve uma convulsão. O tutor, acho que a pior coisa que acontece é isso, né? A convulsão na homeopatia não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Ela dá uma restabilizada lá, uma reconectada no sistema É como nervoso. se Às a vezes. percepção é de um reboot de sistema. Né? A coisa não está indo E, bem, eu desligo e ligo. uhum, E geralmente você colhe frutos do processo do religar. Né? As coisas uhum. entram nos eixos e vão para onde devem ir. É isso. Sim. Então, gente, quando vocês tiverem um animalzinho que começar a ficar preocupado com essa coisa, mesmo que não seja terminal, mas está preocupado que é uma doença crônica ou uma doença aguda, que apareceu de repente alguma coisa, lembre-se de se tratar, de olhar para você e de ficar bem para você poder fazer o melhor por ele. Não olhe só para ele, porque se você se desequilibrar, você não vai poder ajudar da melhor forma. Né? Então, pense em você E também. você é a voz dele imediata. Né? Isso. E as Você vai decisões vão ser decidir. tomadas pela sua mão. Então é importante que a Isso. gente esteja o Exatamente. mais equilibrado possível nessas situações. Exatamente. Né? Para que você ouça a voz interior do animal e seja a voz dele. Para que você sinta a alma dele e seja a escolha dele por ele. E Né? para quem tem essa dificuldade, muita gente me fala que existe essa dificuldade, esse bloqueio de conseguir acessar essa percepção individual. Pense no que é mais natural. Qual é o processo mais natural deste animal não humano no seu ambiente, no seu momento, como ele estaria, como seria. E aí, se você não conseguir se alinhar com o seu tutelado, então tenta se alinhar ao que é natural para aquela espécie, ao que é natural para, sabe, para o animal que você tutela enquanto espécie. Porque aí a gente consegue respeitar ao menos a fisiologia dele, a gente consegue respeitar as necessidades de cada espécie. Então, se a gente não conseguir se conectar, às vezes por desespero, por medo, pense como seria se eu estivesse seguindo num processo na natureza, se este meu filhote estivesse na natureza, né? E Isso. aí a gente consegue chegar no mais próximo do que seria o Perfeito. ideal para ele, né? Uhum. Exatamente. Aqui a, Deixa eu ver a, aqui, tem a mais Tânia perguntas. está perguntando se existe uma homeopatia para tosse, falta de ar, da cachorrinha, do animalzinho dela que acho que toma furosemida. Tem, Sim. sempre tem uma medicação, né, tá? Na E é homeopatia. importante, assim, depois fala comigo, porque tem uma questão que na medicina tradicional, na alopatia, existem remédio para as coisas. Então, remédio para a febre, o remédio para a gastrite, o remédio para o sopro no coração, para a tosse. Na homeopatia, isso não existe. Existe o remédio que o paciente precisa tomar nas manifestações daqueles sintomas que ele possui. Então, mesmo que eu quisesse, Tânia, eu não ia conseguir te passar um remédio para Uhum. ele, porque as possibilidades são inúmeras, são muitos medicamentos homeopáticos que a gente pode usar, e o que a gente precisa fazer é entender quem é ele, o que ele precisa, quais as demandas dele, como são esses sintomas, para que a gente possa elaborar um tratamento individualizado para ele. Então, não existe remédio homeopático para coisas. Existe remédio homeopático para doentes e pessoas e animais que precisam daquele auxílio. E isso já muda muita coisa da nossa visão, né?
Se ficou para alguma aquele dúvida, ser, Tânia, você é manda. totalmente individualizado. Se o animalzinho tem um problema de saúde e ele dorme do lado esquerdo e ele gosta de dormir tal hora do dia, aquele outro animal que tem o mesmo problema de saúde físico, mas ele dorme num outro lugar e gosta de dormir num outro horário, o remédio é diferente, porque o comportamento deles é diferente. Então, assim, é muito Às vezes para a o ser, doença é para a mesma, as manifestações de uhum. sintomas são parecidas, mas um paciente gosta de comer coisa mais gelada e o outro paciente gosta de comer coisa quente. Mudou o tratamento. Um é mais pistolinha, gosta de morder o calcanhar da visita, o outro se joga nos braços. Então, eles estão com a mesma doença, o mesmo diagnóstico, os mesmos sintomas, mas aí a gente já muda completamente como vai funcionar o tratamento daquele paciente. Então, não tem como, assim, perguntaram aqui, tem homeopatia para síndrome de Cushing? Sim, para o paciente que manifesta a síndrome de Cushing, Uhum. tem a homeopatia que ele vai precisar tomar, com certeza, tá? Mas não para o nome da doença, do diagnóstico, certo? Vocês têm mais dúvidas, gente? Alguém quer O perguntar pessoal mais tá alguma falando que tá coisa? gostando, que querem mais live da gente. Eu tô começando a gostar da ideia, porque eu adorei passar esse tempo aqui com vocês. Ah, Maravilhoso. eu amei, gente, muito bom. É muito bom poder sentir que a gente pode contribuir um pouquinho com a nossa experiência, né? Porque quando a gente aprende que a gente pode seguir com o fluxo natural da vida e a gente pode acompanhar um tutor naquela hora que ele está precisando muito e levar essa ideia para ele, esses conceitos, né? O tutor fica assim para a gente, e agora, Eli, o que que eu faço? Aí ele não está respirando muito bem, e agora, o que que eu faço? Calma, calma, fulana, tá tudo bem. Lembra que eu falei para você? Olha, se ele estivesse na floresta, ele ia estar assim também. É o processinho dele, ele tá indo, ele já tem muito, já tá muito velhinho, já, né? Assim, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí, e os tutores acalmam muito. Né, assim, com uma palavra que a gente dá, eles já acalmam, porque as pessoas estão, né, assim, precisando muito de suporte, de acolhimento. Então, quando a gente faz um trabalho assim, e a gente vê que o tutor agradecendo a gente, contente por ter tido um suporte, assim, a nossa satisfação é muito grande, assim, é o cumprimento da nossa missão de vida, né? Então, assim, a gente está compartilhando um pouquinho com vocês, trazendo essa consciência que a gente tem, a gente fica muito feliz, né, tá? Sim. A Camila falou que na medicina chinesa também é assim. Sim, porque tanto na medicina tradicional chinesa quanto na homeopatia, a gente olha para o indivíduo como um todo, a gente não fragmenta. Então, as linhas de trabalho são muito parecidas, né? Tem muita coisa que a gente. Eu conheço muito pouco da medicina tradicional chinesa, mas tudo que eu acesso, quando você vai ler a fundo e aplicada corretamente, não alopatizada, né? Porque tem a medicina tradicional chinesa tradicional e a alopatizada. Quando você segue a tradicional, você vê que os fundamentos são muito parecidos com o da homeopatia também. Tá? Vocês têm alguma dúvida? O pessoal está agradecendo. Também achei maravilhoso. Tá bom, a gente No vai fim, a pensar. gente conseguiu falar sobre bastante coisa e a gente vai pensar em fazer mais, né? Vamos. Pessoal, gratidão então imensa pela Muito presença de obrigada, gente. tá, gratidão imensa por você ter participado aqui pra gente. Eu que agradeço. Foi Demais, muito demais bom. estar com vocês. Um beijo, gente. Qualquer dúvida que Tá, ficar, deixa vocês seu podem mandar no Insta, meu pessoal. deixa Tá, o seu contato, deixa eu tá? escrever. Eu mando aqui mesmo primeiro, Pode né? Deixa mandar, o manda aqui nos arroba. comentários que o pessoal já tira um Deixa eu print da mandar aqui de tela. desligar. Pronto, mandei o arroba. Um beijo, gente. Um Até a beijo, gente. próxima. Tchau, Gratidão. Boa tchau. noite. Até a próxima.